God bless to you. God bless to you. Olá, estamos aqui para mais um God Bless e hoje nós vamos falar sobre câncer de pele. Comigo estão a doutora Aline e o doutor Felipe. Olá. Meu nome é Andréa e fazemos parte do corpo da igreja, somos médicos e vamos falar um pouquinho de câncer de pele. Por que a gente escolheu o câncer de pele? Porque o câncer de pele é um dos cânceres mais comuns que a gente encontra hoje no mundo e é uma coisa que traz muita dúvida para as pessoas. Uma coisa que é importante também é que a gente está entrando no verão, né? Nós vivemos num país tropical, o sol aqui não é brincadeira, né? A gente tem uma incidência de raios ultravioletas altíssima e é importante a gente estar atento porque o raio ultravioleta é o responsável pelo câncer de pele, é um dos principais responsáveis pelo câncer de pele. E ao contrário de que muitas pessoas pensam, né? As pessoas acham que o câncer de pele não mata, mas o câncer de pele mata, sim, ele é agressivo, mas é um câncer que a gente consegue prevenir. A gente identifica e faz todos os procedimentos, a gente consegue diminuir essa mortalidade. Então é tão importante essa prevenção. E lembrar que a gente fala normalmente de câncer de pele, a gente fala assim, sol, 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 mas não tem só o sol. Essas luzes brancas nos lugares, normalmente em ambiente de trabalho, essas luzes também podem lesar a pele, podem piorar. E tem também o que a gente usa muito aqui no Brasil, que é o bronzeamento artificial. Que é proibido pela Anvisa e ele potencializa o grau de malignização da pele, assim, ou seja, o poder de gerar esse câncer nas câmaras de bronzeamento artificial é muito grande, então não façam. Aquela lenda de que pele bronzeada é pele saudável, não tá legal. Não é. E é importante também colocar que alguns estudos mostram que apenas uma sessão de bronzeamento artificial já pode aumentar o risco de câncer de pele. Então não é brincadeira, a gente sabe que todo mundo quer ficar bonito, todo mundo quer ficar na cor da moda, né? Mas assim, a gente tem que ver qual é o preço disso. Então é importante que vocês estejam atentos, porque não dá para brincar com radiação ultravioleta, que isso é algo extremamente maligno. É o que o Felipe falou, né? Até que ponto vale a pena a minha vaidade? Até que ponto vale a pena, eu quero ficar bonita, eu quero ficar bronzeada, eu quero ficar morenona, e aí? Porque assim, existem pessoas que já têm uma predisposição maior de desenvolver essas lesões, né? Então você fala assim, minha pele é branquinha, quero ficar morena. Gente, pessoas de pele muito clara, elas têm uma maior predisposição, elas têm de ter pintinhas, de ter manchas. Então assim, sabe quando a pessoa fala assim, tem uma pinta aqui, tem que cuidar? Tem que observar, tem que acompanhar. A pinta cresceu, a pinta não cresceu, como é que é o formato dela. São coisas assim que parecem pequenas, mas foi o que a Aline falou. Dá para prevenir e dá para evitar que esse câncer evolua, né? Isso é muito importante, porque existem vários tipos de câncer de pele, né? Existem umas divisões a respeito do câncer de pele. Alguns vêm das pintas, alguns vêm de algum machucadinho que não cicatrizou, às vezes a maioria, todos eles são piorados pela exposição ao sol. Então, tudo isso tem que ser bem identificado e acompanhado com o dermatologista. E uma outra coisa que tem que ser colocada é que assim, não adianta você querer ter uma pele que não é tua, né? Então, se você é branquinho, não adianta você querer ficar moreno, porque não vai ficar, né? Você vai ficar vermelho, você vai ficar cheio de pinta pelo corpo e você não vai conseguir ter o resultado que você desejaria ter ou a pele que você desejaria ter. Então, o padrão de beleza muitas vezes é estabelecido pela sociedade, né? Eu tenho que ter um corpo assim, eu tenho que ter a cor da pele assado, eu tenho que ter o cabelo de um jeito, enfim. E na verdade as coisas não são assim. Deus nos fez, cada um de um jeito, perfeito como somos. E a gente tem que saber enxergar a nossa beleza como Deus nos fez. Então se você às vezes fica frustrado porque você é branco, queria ser moreno, e é interessante que a sociedade é um pouco assim descontente, né? A mulher, quando tem o cabelo encaracolado, quer ficar liso. Quando é liso, quer encaracolar. Quando é branco, quer ficar moreno. Quando é moreno, quer ficar branco. Então, a gente tem que entender que Deus nos fez assim. E como Deus nos fez assim, a gente tem que se alegrar e ser feliz como Deus nos fez. Deus escolheu tudo, né? A cor da sua pele, o seu cabelo. E Deus te ama como você fez, como você é. Por mais que você se ache feio, Ele te ama assim. Não tente mudar tudo porque não vai dar certo. Não vale a pena, não vale a pena. É verdade. Lembrar que
homens, eles têm mais predisposição para desenvolver o câncer e todas as idades podem ter. Ah, é criança, não tem chance? Tem, existe a chance sim. Mas o que acontece? Com o passar dos anos, você tem mais exposição aos raios solares. Então, a chance de você ter um câncer mais velho é maior. Então, o que é mais ou menos a média? A partir da quinta década de 50 vida. anos. É a idade que você fala crucial. Você começa a ver aquela pintinha, ou às vezes, a gente é engraçado, né? Homem que é careca na cabeça, assim, às vezes tem uma lesãozinha, tem um machucado, Então, no o sol ombro. incide muito na cabeça, né? Isso é muito importante, porque as áreas de maior exposição são as áreas que a gente mais investiga essas lesões que a gente chama de pré-câncer, né? Que a gente tem que dar uma investigada. E o que é muito importante também de fator de risco são, igual você já tinha comentado, os pacientes mais claros, com olho claro, com cabelo mais claro, esses tons de pele mais claros, eles têm uma menor proteção da pele. Então, tem um maior risco de desenvolver câncer. E continuando nos fatores de risco, lembrar que a pessoa que tem um histórico familiar, a minha mãe já teve um problema de câncer, o meu pai já teve, meu irmão, isso aumenta a chance de você poder ter uma lesão também, né? Se você já teve também em um lugar, não quer dizer que você não tem em outro lugar, quer dizer que você tem risco de ter em outros lugares também. E é importante você ter atenção de que pessoas que têm essas características, né, são mais brancas, que têm múltiplas pintas pelo corpo, é importante que você observe, porque essas são lesões que podem estar associadas com o câncer. Então, é importante que você tenha uma constância na avaliação dessas lesões, para que se elas eventualmente começarem a apresentar uma alteração do padrão, da cor, enfim, do tamanho. Começar a coçar, sangrar, crescer, tudo isso tem que ser investigado, você tem que conversar com o seu médico, porque eles têm um aparelho que eles conseguem ver num tamanho maior e poder te passar uma informação mais detalhada sobre isso. E é importante também colocar que o câncer de pele é mais comum em homem. Não significa dizer que mulher não vai ser acometida ou não pode ser acometida. Isso é importante porque, assim, aqui no Brasil, a nossa cultura como você falou, é um país tropical, a nossa cultura é pega sol. Vamos tomar banho de sol, vamos pra praia. Tem aquele horário que a gente sempre fala, não fique no sol das 10 às 4. A gente acha que é brincadeira, mas não. 25% de todos os cânceres do nosso corpo são câncer de pele. Então, assim, se você parar para pensar, é muito frequente. É o câncer mais comum. E a gente não dá muita todos. atenção. O que a Aline falou, o câncer de pele pode matar. E a gente acaba não dando a importância devida para esse câncer, né? E é interessante que a gente acha que você só corre risco quando você está na praia, sem camisa, pegando sol. E, na verdade, você corre risco o dia inteiro, né? Porque é muito comum o câncer aparecer nas áreas que são mais expostas, na face, na orelha, no lábio, no nariz. Então, existe uma orientação até da Sociedade de Dermatologia que se use o protetor solar para você sair, para trabalhar, para poder ir para a rua. Também tem liberação Inclusive. desses raios ultravioletas que eles também vão vir sobre você. Não é porque não está sol que você não tem o risco, que eu não preciso passar protetor solar. Não, sempre. É igual a André já tinha falado, como a gente está relembrando, essa luz mesmo que tem em ambientes fechados, ela também libera essa radiação. Então, Na dúvida, crie o hábito. Isso. Passe filtro solar. E reaplique. E reaplique durante o dia, né? Principalmente se você trabalha na rua, né? Andando na rua, trabalhando, sei lá, com que seja o que for, com mais exposição, é mais importante, isso tem que ser mais frequente ainda, né? Porque às vezes você sua, vai ali, saiu todo o filtro solar, sai da testa, sai dessa parte, fala, não precisa. Mas é o que a Aline falou, são as partes que mais pegam sol e são as partes que mais a gente acaba encontrando as lesões, né? E aí, agora, se a gente achou uma lesão, como é que é? Às vezes você de casa aí tem essa dúvida. E agora, eu vou morrer? Como é que é? Não. Todas as vezes que você tiver alguma lesão que possa ser, a gente vai fazer uma biópsia. O que é isso? A gente vai tirar um pedaço para fazer uma avaliação no laboratório. E a partir disso que vai ser tomado todas as condutas. Pode-se fazer uma cirurgia, pode congelar a lesão. Tem vários procedimentos a serem feitos. Pode falar, desculpa. Não, e as lesões, assim, quanto antes você identificar, melhor. Porque aí você consegue ter um resultado muito bom dessas lesões, né? Por que isso é importante, que a Aline está falando? Eu vi uma lesão. Quando o seu médico te perguntar, como é essa lesão?
Você saber se ela era menor, se ela aumentou, se a borda dela era desse jeito, se a cor dela mudou, se ela sangra de vez em quando. É super importante porque você vai ajudar o seu médico também a diagnosticar, né, até as características. Às vezes, o que a Aline falou no comecinho, um machucadinho. Ah, eu machuquei. Isso, pegando sol, pode se tornar um câncer também. Então tem que prestar atenção. Eu lembro de um amigo, quando a gente era mais novo, ele tinha uma lesão que parecia uma espinha. Aí foi lá, espremeu, mexeu e o negócio começou a crescer, começou a crescer. Quando foi fazer foi no médico para ver a biópsia, era um câncer de pele. E assim, era um menino novo. Imagina, isso foi há muitos anos atrás. Olha lá, a idade. Mas assim, ele era um menino novo, só que ele trabalhava de office boy na rua. Então ele pegava sol o tempo todo, não passava filtro solar, teve um câncer de pele. Nessas cicatrizes também entram pacientes que já teve queimaduras, pacientes que já têm uma lesão na pele, uma cicatriz grande, uma queimadura anterior. Todos esses pacientes eles têm que ficar bastante atentos com qualquer tipo de machucadinho nessa região. Machucados brancos, porque tudo isso que a gente está aqui falando sobre alteração na pele, que podem ser cânceres, pode ser outras coisas também. Então a gente tem que investigar sempre. E uma outra coisa que é colocada é que assim, o risco está diretamente relacionado ao número de vezes que você, por exemplo, recebeu uma queimadura solar. Isso. Então, sei lá, você ficou na praia, ficou vermelhão, sabe? Ficou um pimentão. Insolação, né? Fez uma Insolação, queimadura de segundo grau. Então, proporcionalmente, isso aumenta significativamente a chance de você ter câncer de pele. Então, é extremamente importante a prevenção. E não é somente passar protetor solar, mas se cobrir, usar boné, usar roupa, né? Porque isso também protege você. Complemento. E é interessante que, assim, às vezes, você olhar uma pinta no seu braço ou no seu rosto é fácil. Mas você olhar nas suas costas nem sempre é tão fácil assim. Então, se você percebe que você tem um número aumentado de pintas pelo corpo, principalmente nas costas, é importante que ou peça para alguém, né, seu esposo, seu marido, seu filho, seja quem for, fazer uma avaliação constante, ou você ir no dermatologista a cada 6 meses, uma vez ao ano, para que seja feita essa avaliação, para que ele dê uma olhada e veja se existe alguma coisa que pode trazer algum risco para você. Porque, como a Aline falou, se a gente consegue diagnosticar isso precocemente, é fácil de tratar, a gente minimiza a disseminação do câncer pelo organismo, o que traria uma complexidade para tratar muito maior. Então, se você pega aquilo no começando, você tira e resolve o problema. E tem uma alta taxa de cura. Mas se a coisa ela já avança, se ganha corrente sanguínea, se envia, né, metástases pelo corpo, aí a coisa fica muito mais complicada de ser tratada. Com certeza. Pais, mães, lembrem-se, crianças pequenininhas, tem que usar aquela camisetinha. Ai, mas eu não gosto. Camisetinha. As camisas, hoje eles fizeram camisas com proteção, UVA, UVB, então assim, coloca a camisetinha no seu filho, não vai fazer mal, não vai ficar marcado, eles não ligam para a marquinha de biquíni, eles estão brincando, mas cuidado. Até porque existe na literatura também essa questão do histórico, de quem tomou muito sol na infância, até abaixo dos 10 anos, que é uma incidência solar, porque antigamente não era tão comum ter protetor solar igual a gente tem hoje disponível. Então isso também aumenta muito a chance de evoluir para um quadro de câncer de pele. Vamos responder agora algumas perguntas do Facebook de pessoas. Vamos lá. O seu Wagner Baunstark. A primeira pergunta dele é: quais as causas e sintomas do câncer de pele? Bem, as causas, elas são variadas, tem uma relação muito grande com uma exposição solar, né, que ela, sem dúvida nenhuma, é uma causa, talvez uma das mais importantes, tem que ser colocadas, mas é importante que a gente coloque também que tem uma herança familiar, que isso também fala muito a favor, imunodepressão, então pessoas que tratam, por exemplo, leucemia, fazem quimioterapia, HIV, ou são transplantados e fazem uso de corticoide em altas doses para poder tratar qual doença seja. Isso faz com que a imunidade baixe e isso aumenta a chance do aparecimento do câncer de pele. Então, pessoas que têm histórico de câncer na família, que têm uma exposição solar alta,
que tem características que facilitam o aparecimento. Então, pele clara, olhos claros, cabelo claros, muitas pintas pelo Sardas. corpo, faz com que você tenha uma chance aumentada de ter câncer de pele. Então, se você identifica isso, é bom que você se previna e que você acompanhe para que isso não evolua. E sintomas é o que a gente falou até agora, né? São as pintas, as características das pintas. Lembrar, essa pinta pode coçar, pode dar comichão, pode dar sangramento e pode ser difícil de cicatrizar. Pode crescer. Pode crescer. Uma outra coisa só que eu acho que vale a pena a gente colocar é que assim, pessoas que são tatuadas, elas apresentam uma dificuldade maior no diagnóstico desse tipo de condição. Porque você, quando faz uma tatuagem, você pigmenta a sua pele. Então, você às vezes só consegue diagnosticar isso no estágio mais avançado da doença, quando ela já está maior, quando já virou um caroço, uma ferida, sei lá. E aí é mais difícil. Então, dizem que se conselho fosse bom não se dava, se vendia, né? Mas cuidado com as tatuagens, cuidado com a exposição solar, principalmente nas áreas de tatuagem, porque aquilo ali pode sofrer uma mutação que não é vista, né? Então, se você tem tatuagem, proteja muito a tatuagem, não só com o intuito de preservar a sua tatuagem, se você gosta dela, mas principalmente com o intuito de você prevenir que naquela região surja uma alteração na pele, um câncer, e não consiga diagnosticar em tempo hábil. Então, se previna. A segunda pergunta é da Emily Dias. É uma pergunta muito legal. Como o protetor solar pode auxiliar na prevenção? E o câncer de pele ocorre apenas pela exposição indevida com a luz solar? Então, voltando ao assunto, o câncer de pele, ele pode ser gerado por várias causas, tem influência familiar, mas o sol, sem dúvida nenhuma, é uma das principais causas. E como que o protetor ele faz? Ele é nada mais do que uma camada mecânica e química sobre a nossa pele que vai impedir que esses raios atinjam as camadas mais profundas da pele, gerando essas alterações que podem se chamar de mutação, que vão gerar o câncer. Então, o protetor solar ele é uma barreira. Então, o que tem de importante no protetor solar? Tem que ter pelo menos, no mínimo, do fator 30 para o rosto, né, gente? Que está escrito lá no protetor. Tem que proteger contra o A e contra o B, que é o VA e o VB. E é muito importante você reaplicar esse protetor solar, porque a partir de um certo tempo, esse protetor solar ele perde o efeito. Então, você tem que reaplicar pelo menos 1 ou 2 vezes ao dia. A Paty Módulo, ela perguntou aqui, afinal, como saber se o protetor solar que se está comprando é mesmo eficaz? Aí entra nesses critérios, né? Se é um protetor solar que tem essa proteção UVA e UVB, geralmente já é um protetor de maior qualidade, um pouquinho mais caro também, mas é um de maior qualidade. É importante você também lembrar que tem que passar o protetor solar na região dos lábios também, né? Porque algumas tem batom, protetor solar, mas se não der para comprar, pode passar o protetor solar mesmo, porque também é uma área incidente que a gente tem que tomar cuidado. A Mari Silva, ela perguntou, quais os tratamentos para tratar o câncer de pele? Qual é o tratamento do câncer de pele? Bem, o tratamento ele é basicamente cirúrgico, você tem que fazer a retirada do câncer. É claro que para que você faça isso, em primeira instância, como a gente falou, tem que ser feita uma biópsia da lesão, para que você diagnostique qual é o tipo de câncer que você tem, e aí faça um estadiamento, ou seja, faça uma análise se esse câncer ele está localizado ou se ele está disseminado, porque tudo isso vai nortear, vai balizar o tratamento que tem que ser feito. Se é uma lesão local, geralmente a retirada do câncer, ela costuma ser eficaz, ela é resolutiva, já acaba com o problema. Se existem metástases, aí a coisa se torna um pouco mais complexa. De qualquer maneira, esse é um tratamento que tem que ser conduzido pelo médico, né? A cirurgia tem que ser feita por alguém que saiba fazer, não dá pra gente fazer isso de qualquer maneira, com qualquer pessoa, tem que ser geralmente um dermatologista que entenda, que saiba que está tirando toda a lesão, para que não fique nenhum resíduo, para que você seja tratada efetivamente. Então, identificou que tem uma lesão suspeita, procure o médico, faça a biópsia e depois siga o tratamento que o médico te recomendar, porque ele é a melhor pessoa para te orientar com relação a isso. Lembrar que o câncer de pele é importante sim, gente, por mais que vocês pensem que é uma lesãozinha, uma manchinha, não vou dar atenção, não tenho tempo, está muito corrido, não consigo parar para ir ao médico, dê atenção.
pare, vá no médico, faça tudo o que tem que ser feito. Ele orientou, tem que biopsiar, tem que tirar um pedacinho, como a Aline explicou, tem que fazer cirurgia, como o Felipe explicou. Por quê? É o que a gente falou. Se o câncer de pele é pego bem no comecinho, as chances dele não disseminar é muito grande. Então, assim, é local, fez a cirurgia, tirou, tratou. É melhor do que você ficar esperando, enrolando, postergando. Deus cura. Eu escuto muito isso, as pessoas falando, Deus cura. Mas às vezes Deus colocou um médico ali para te orientar, para te dar o tratamento, para trazer a cura através da vida do médico. E quem sabe às vezes você não teve isso também para tocar a vida do médico, para chegar até o médico. Dúvida. Pode ser uma estratégia de Deus, a gente não sabe, né? E uma outra coisa que tem que ser colocada é que, assim, existem vários tipos de câncer, né? E tem câncer que quando já estão pequenos, eles já fazem uma disseminação brutal. Então, assim, percebeu uma alteração, por menor que seja, vá para o médico, converse. Você não está perdendo o seu tempo, você está se protegendo. Isso é uma coisa importante. A gente está entrando agora no verão, o verão vem com aquele solão, todo mundo quer ir para a praia, final de ano, às vezes está de férias, né? Todo mundo quer dar aquela passeada. Legal, acho que é bênção a gente poder aproveitar isso, que é um presente que Deus nos dá, né? Mas previna-se, se proteja, cuide do seu corpo, né? A Bíblia fala que o nosso corpo é o templo do Espírito e nós precisamos cuidar dele. Se nós não cuidarmos, nós estamos sendo negligentes com ele, o que de repente vai contra aquilo que Deus nos fez, nos projetou. Então, se cuide, não deixe o tempo passar, não fique se descuidando, porque lá na frente a gente acaba colhendo os frutos dessa semeadura que não foi tão sábia assim. E no princípio de honrar pai e mãe, cuidem dos seus pais, cuidem das suas mães, porque idoso normalmente não presta atenção nisso, né? Ele não vai ver que tem uma lesão, ele não vai ver que tem um machucadinho, mas às vezes idoso tem, assim, muito perto da orelha, na cabeça, como a gente falou, no nariz, quando eles são mais idosos, ou quando é careca, assim, na cabeça. Então, assim, dá uma olhadinha no seu pai, dá uma olhadinha na sua mãe, porque muitas vezes eles têm a lesão e eles não sabem que tem a lesão. Então, fala, é um machucadinho aqui que não sara, não cura, começou a sangrar. Presta atenção nisso. Então, terminamos aqui mais um God Bless. Muito obrigada pela presença de vocês, por ter acompanhado, por ter assistido. São dúvidas frequentes. Se vocês tiverem mais algumas dúvidas, podem mandar pelo Facebook que a gente responde. Deus abençoe. Amém.